Está começando mais um debate virtual e no programa de hoje nós vamos receber o professor de Sociologia e História, Valdir Brazão, para falarmos sobre a importância do professor em tempos de pandemia. Olá, Valdir, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando o meu segmento, a minha categoria, e espero que isso seja um bate-papo que de alguma maneira, contribua, né, para o avanço aí do que a gente está passando, que passe de uma forma mais gradual, mais lenta, mas, ao mesmo tempo, mais calma, né? Que eu acho que está vendo um pouco, um debate está muito acalorado. Valdir, vamos começar falando sobre o isolamento social. Tem obrigado o mundo a se adaptar a novas formas digitais de trabalhar, ensinar, aprender e interagir. Desde o primeiro momento, as aulas foram suspensas e passaram a ser totalmente online. Como você enxerga esse cenário? Bom, eu enxergo isso como uma coisa que era inevitável acontecer um dia. Eu sempre debati isso com algumas... Eu quero dizer que eu sempre fui professor da rede particular, que a realidade são um pouco diferentes, tá, Camila? Mas, de qualquer forma, a minha roda de conversa, a gente sempre falava, mas a gente nunca esperou que isso fosse assim de uma forma tão rápida, instantaneamente, né? Então, hoje eu tenho uma filha de 18 anos, Camila, que ela tem aula todo dia virtualmente. Mas a realidade dela é diferente de outros segmentos e até de faixas etárias. Então, eu acho que a mudança tinha que acontecer, mas não podia ser dessa forma, e eu acho que ela veio para ficar. Claro que a aula presencial ela vai continuar existindo, mas menos. E a aula não presencial, online, vai cada vez sendo mais ampla, cada vez vai ser mais usada, vai ser uma plataforma que veio para ficar. Eu não sei como é que o tempo que vai demorar para que todos se adaptem a esses novos tempos, mas isso veio para ficar. Muito, na verdade, se fala também sobre a dificuldade do ensino à distância para os alunos, mas é importante a gente falar que muitos professores precisaram se reinventar dentro das suas próprias casas nesse período de isolamento. Você tem acompanhado esses relatos? Você tem ouvido dos professores como tem sido se reinventar? Eu tenho acompanhado, sim. Alguns professores têm mais facilidade, porque, até em razão da idade mesmo, isso é uma coisa que não se fala, se fala muito da idade educacional. Claro que a criança de primário, é o antigo jardim primário, que hoje em dia até o 9º ano é diferente do ensino médio, diferente da faculdade. Mas, de uma certa maneira, a dificuldade do professor se reinventar também em razão da idade, porque uns têm mais facilidade, quanto mais novo você é formado, mais você tem acesso às mídias digitais. Eu, por exemplo, me formei em 87. Então, essa minha adaptação para estar aqui hoje falando com você por vídeo, ela é complicada. A gente não está acostumado com isso, então a gente passa menos segurança do que estando numa sala de aula. Então, essa adaptação é complicada. Muitos não têm o mecanismo que precisa ter dentro de casa, não tem a máquina ideal. Muitos alunos também não as têm, em razão de dificuldades econômicas dos pais. Então, isso é uma coisa que vai se adaptando ao longo do tempo. Eu acho que o ano de 2021 vai ficar mais claro isso, porque eu não creio que uma vacina venha antes do meio do ano que vem. Então, a gente vai viver ainda muito tempo virtualmente e socialmente com máscaras. Embora eu queira entrar daqui a pouco, você formula uma pergunta aí, da volta às aulas, que isso tem sido muito amplamente discutido, eu quero falar por quê, já que eu sou oriundo de colégios particulares. Isso tem sido uma dificuldade enorme, tem sido um divisor de águas, porque o colégio particular, ele com certeza não aguenta esperar até o próximo ano, como é da vontade de alguns governantes. Bom, na verdade, parece que a gente está próximo, na verdade, está voltando, né? A gente acredita que ainda esse ano vai ter o retorno das aulas. O que você espera desse retorno? Como você acha que tem que ser os devidos cuidados que esses alunos e professores têm que tomar, todos os educadores, enfim, todos os que integram a escola? Quais são os cuidados? Como você acha que deve ser esse retorno, o ideal? Eu acho que o retorno ele tem que acontecer gradual, como eu falei. No entanto, se o colégio pudesse adaptar meia turma para ter um distanciamento e o dia que a turma não tivesse, continuar as aulas via vídeo, via
enfim, pelas redes sociais, seria o ideal. Eu não sei se todos podem ter essa adaptação, no meu entendimento. No entanto, eu também acredito que os pais que já voltaram a trabalhar não têm como, muitas vezes, como deixar seus filhos. E quando a gente fala em educação, a gente não está falando do aluno de faculdade. Muitas vezes, vocês, dos meios de comunicação, tendem a olhar a faculdade como um todo. Mas aquele pai que tem que deixar o filho na creche, por exemplo, se a creche não funciona, ele não paga. E se ele não paga, a creche fale. Ela vai quebrar, ela não tem como pagar os seus funcionários. E como que você dá uma aula online para uma criança de creche? É muito complicado. Como que você dá uma aula online para uma criança de comunidade? Ela não tem acesso à internet, ela não tem acesso que você tem hoje, essa dinâmica que a gente está tendo aqui. Então, cada grupo é um diferente do outro. Então, eu acho que a gente tem que voltar à aula, sim, antes de setembro, ou até 1º de setembro, primeiro dia útil, quero dizer. E a gente se adaptando. Se puder ir voltar por meia turma, melhor. Meia turma de um dia, meia turma do outro. Qual a diferenciação? Por letra. Tipo, do A ao M vem segunda, aí do M em diante vem na terça, pelo número de alunos. E assim, fazendo o rodízio. E nos dias alternados, teria aula online gravada pelos professores na própria escola. Seria uma forma que eu vejo de hoje você estar viabilizando esse retorno com menos gente, já que o problema é a aglomeração, é tirar o fluxo de pessoas da rua, é uma forma da gente estar limitando, entendeu, Camila? Sim. Enquanto a gente não tem, né, essa resposta da Secretaria Estadual de Saúde, né, porque parece que a Secretaria de Educação está esperando essa resposta, né, para saber quando que vai poder ter a reabertura das escolas. Então, vamos aguardar essa manifestação. Enquanto isso, os pais estão participando ativamente em casa dos trabalhos escolares. E, assim, muitos já disseram que não tem paciência, que é bem trabalhoso, que precisa que as crianças tenham atenção, e em casa é mais complicado esse trabalho. Você acredita, Valdir, que dentro assim, desse isolamento, dentro dessa falta de paciência dos pais, o trabalho do professor ele vai ser mais valorizado nesse período? Eu creio. Inclusive, eu tive pensando nesse momento que a gente parou, que a gente está parado, essa plataforma online ela pode servir de complementação educacional também. Porque o aluno que é de classe média alta, classe média, ele muitas vezes ele estuda de manhã e ele tem o professor particular à tarde, ou de matemática, ou de português, o que ele for mais fraco. Isso não ocorre na rede pública. Então, já que a gente está aprendendo a lidar com esse mecanismo, isso é uma novidade, que isso possa ser implementado para frente, que as pessoas possam ter isso como um reforço escolar, se pago pelo governo ou gratuitamente no início, eu não sei. Mas a gente, como professor, a gente pode possibilitar o aluno em casa, porque virou um hábito, né? Hoje em dia, o aluno faz aula de música em casa, ele faz inglês, ele acompanha os trabalhos didáticos do colégio, e isso virando um hábito que se continue sem necessariamente acabar com a aula presencial. A gente tem que criar esses mecanismos para que ele possa ter um reforço escolar digno e seja igualitário, independente de classe. Venha desde o público até o particular também, pegando todo mundo. Os pais têm dificuldades? Claro que tem. Qual pai que sabe hoje equação ou álgebra? Ele se esqueceu. Então, ele muitas vezes não tem como acompanhar o seu filho. E isso está dando, de uma certa maneira, alguns problemas. O pai que atende mais, que sabe, por exemplo, é pai professor, a mãe às vezes é professora ou pedagoga. Então, esse aluno vai estar melhor preparado? Claro que sim. Uma faculdade que esteja mais estruturada vai ficar melhor preparado para o Enem? Claro que sim. Então, a gente tem que pensar em um modo mais amplo. Quando vocês falam na mídia, vamos colocar o Enem para o meio do ano, eu entendo isso como uma forma de acalmar as pessoas, que elas voltem a estudar como antes, na plenitude do acompanhamento, não só virtual, mas presencial, e que eles possam o quê? Estar melhor preparado. Hoje, a grande discussão, quando você fala aí na mídia, Camila, vamos mudar a data do Enem, não pode ser janeiro nem fevereiro. Os médicos falam que é por causa da epidemia, mas os alunos pensam na preparação.
tem faculdade que está preparando melhor o aluno que a outra. Tem escolas de segundo médio que estão se preparando melhor do que os outros. Por quê? A aula passou a ser não presencial, então depende desses mecanismos técnicos, tecnológicos que a gente vê hoje. Então, é um trabalho a médio e longo prazo. Na minha opinião, como professor, não como aluno, porque eu não sou mais aluno e também não sou governante, é que o Enem tinha que ser em maio. Isso é uma coisa que eu acho meio do ano, porque estaria mais calmo, as pessoas estariam... E aí reformularia o calendário, começaria... Enfim, isso afeta as férias, né? Eu não sei se você pensou nisso. As férias elas começam em dezembro, elas não poderiam, novembro, no caso, não poderiam começar em novembro de faculdade, teriam que estender. Inclusive, essa manifestação gostaria que fosse para maio, né? Essa também é uma vontade da maioria dos inscritos. 45% deles votaram que gostariam que fosse em maio, porém já foi anunciado que vai acontecer entre janeiro e fevereiro desse ano. Você acha que isso vai implicar assim, com os alunos? Você acha que essa preparação... Eu acho que isso pode ser mudado. Desculpa eu te interromper. Por quê? Porque a gente viu que nessa semana que está passando aí, tomou posse o novo ministro. E eu não sei se ele vai ser sensível a essas manifestações, né? Tanto do corpo docente como de parte dos alunos. Então, a mudança do Enem pode ser que tenha uma reviravolta em razão do novo ministro. A gente tem que ver o posicionamento dele. Ele, até agora, não se posicionou nesse sentido, até porque não teve tempo ainda de estar totalmente situado dentro da função como ministro, porque uma coisa é você ser reitor, e a outra coisa é você ser ministro de todos os brasileiros, de todas as faculdades públicas e particulares, então ele tem que ver a coisa como um todo. Eu acho que tem chance de se posicionar botando um pouquinho mais para frente, sim. Valdir, quais medidas você acredita que o poder público possa implementar para que esses alunos não se sintam prejudicados? Eu acho que a única forma do governo acalmar um pouco, dos governantes acalmarem um pouco, ser prejudicado, todo mundo vai se sentir sempre. Isso está prejudicando nosso sentimento, nossa fraqueza como ser humano, está prejudicando o nosso trabalho, está prejudicando as nossas relações sociais, está prejudicando aquilo, tudo que a gente vinha fazendo antes vai ser prejudicado, é uma nova era. Mas o que o governo pode fazer, além de obrigar máscara, além desses cuidados que são implementados pelos cientistas, pelos médicos, a gente pode estar buscando entendimento no sentido de buscar dividir as turmas para menos alunos possíveis, para eles se sentirem mais seguros, mesmo que a gente tenha que ganhar um pouco menos. Não ganhar um pouco menos, mas trabalhar mais. Já que você vai desmembrar os horários, você acaba tendo que estender alguns tempos em faculdade ou a nível de segundo grau de ensino médio. Então, na parte mais baixa da educação, eu já acho mais difícil mexer. Mas em cima, eu acho que pode haver um desmembramento. As pessoas já têm idade, já têm maturidade, os alunos já vão sozinhos. Então, eles podem estudar, se não de 7 às 11, outro grupo de 9 a 1, e fazer um desmembramento. E aí cabe ao professor e à escola se adaptar. Eu acho que isso o governo poderia encaminhar como solução, principalmente na rede pública, que acaba puxando para as particulares. Se as faculdades tivessem esse tipo de abordagem, de calendário, ia ser mais tranquilo essa passagem. Os alunos teriam mais tempo, né, para estar se preparando. Mais tempo na faculdade também, mais tempo para estar se preparando. Eles iam se acostumando com a nova realidade, eu acho. Sim. Valdir, antes de encerrar, eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo como você acredita que esse período de pandemia vai estar escrito nos livros daqui a alguns anos. Eu acho que eu não sei muito bem como ele vai estar escrito, mas eu sei que eu já li isso para trás e eu não acreditava. Eu, quando era criança, ou mais jovem da sua idade, a gente via aqueles filmes, Odisseia 2000 e não sei o quê, Perdido no Espaço, e a gente achava que isso era tão distante. Hoje, a coisa está tão próxima que eu acho que isso vai ficar como sendo uma pandemia que transformou a sociedade como um todo de uma forma mais rápida. Eu não sei se para melhor ou para pior, mas a gente vai ter que se reestruturar e é uma nova forma
de estar se fazendo o trabalho. Nós mesmos agora estamos exercitando isso. A gente está fazendo uma entrevista à distância. Então, a minha pouca contribuição, a tua matéria, esse canal nesse momento, ele está sendo feito a quilômetros de distância. Poderia ter sido feito até de outro país. Então, é isso que vai ficar. E os livros vão relatar que esse momento é que houve a ruptura com o que era tradicional. Então, é dessa forma que eu encaro, são novos valores, novos relacionamentos e um futuro diferente, que a gente ainda está aprendendo e está verificando como ele vai ficar. É isso. Valdir, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer, viu, Camila? Um abraço aí para todos e vamos ver se a gente tem um mundo mais feliz. Obrigado. Debate Virtual vai ficando por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos acompanhar nas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.